Lá nos Estados Unidos, do qual nós estamos falando agora, digamos, há um fenômeno político de grande relevância, do ponto de vista do que está acontecendo ideologicamente no país, mas especificamente para o que vai acontecer agora nas eleições de meio termo. Há uma forte divisão entre uma ala mais progressista e setores que diríamos mais convencionais dentro do Partido Democrata. As primárias desse referido Partido Democrata para a eleição para o Senado em Michigan. Michigan é um estado fundamental para a gente entender política americana e resultados de eleições lá. Está ali Detroit, é um dos swing states importantíssimos para a gente entender o comportamento do eleitor americano. Essas primárias se transformaram numa tremenda batalha, com consequências severas. Confira a reportagem. Por apenas 1 ponto percentual, o médico Abdullah Sayed derrotou a deputada Haley Stevens nas primárias democratas e vai concorrer ao Senado pelo estado do Michigan. Ligado à ala mais progressista do partido, El Sayed defende uma revisão do apoio americano a Israel, a criação de um sistema público nacional de saúde e a abolição do ICE, a agência responsável por conter a imigração irregular em solo americano. Já Stevens, tida como moderada, defendia a preservação da aliança com Israel e que o ICE e o sistema de seguros privados de saúde dos Estados Unidos fossem apenas reformados. Superado o desafio de receber o apoio majoritário dos democratas no Michigan, El Sayed precisa conquistar agora os eleitores indecisos, para conseguir derrotar o republicano Mike Rogers nas eleições em novembro. Tradicional centro da indústria automobilística americana, o Michigan é um estado pêndulo. Deu vitória a Donald Trump tanto em 2016 como em 2024, mas também deu mais votos a Joe Biden na eleição de 2020. Agregadores de pesquisas eleitorais apontam que o nome republicano aparece hoje à frente de El Sayed nas intenções de voto. Já se a indicada democrata fosse Haley Stevens, a congressista ficaria à frente de Rogers. Atualmente, a vaga em disputa no Michigan é ocupada por um político democrata, ou seja, uma derrota no estado prejudicaria os planos do partido de derrubar a maioria republicana e retomar o controle da casa. Clifford, há uma série de fatores específicos, locais ali, onde se deu essa eleição primária do Partido Democrata, mas há um que é mais abrangente quando a gente considera, por exemplo, o que aconteceu recentemente em Nova York, na eleição do prefeito. E o que aconteceu nas discussões internas do Partido Democrata depois da derrota de Kamala Harris para o Trump, agora 2 anos atrás. Que é o predomínio de teses, grupos e organizações dentro do Partido Democrata que a gente, vamos usar esse rótulo aí, ele é meio ruim, mas vamos usar esse rótulo, estão bem à esquerda. Ok, é o que está acontecendo no Partido Democrata e essa foi uma importante derrota para a cúpula do partido, que ela não se considera bem à esquerda. Mas o que isso significa do ponto do eleitorado em geral? Eu acho que no curto prazo não significa grande coisa, ou seja, o eleitor está querendo o quê? Está preocupado sobre custo de vida, está preocupado em, pagar as coisas que você precisa para a família, para o domicílio, assim. As progressistas do Partido Democrático têm uma mensagem, um discurso muito poderoso, muito efetivo, assim, eficiente, assim, a respeito dessa questão, claro. Mas de longo prazo, só para colocar contexto, a gente vem vendo uma tendência de mais do que 2 décadas, onde o Partido Democrático vem ficando cada vez mais progressista, mais liberal a respeito dos valores. Mas eu falaria uma coisa só enfatizar esse ponto. Enquanto essas novas progressistas têm uma ampla leque de pontos de foco, issues assim, o ponto principal nesse momento, como eu já falei, é custo de vida, é desigualdade, é ajudando a família, média americana. Agora, há um ponto, Cliff, eu volto a isso contigo também, mas eu primeiro passar a palavra para o Lorival, que foi muito relevante, tanto agora em Nova York, recentemente, como foi agora no Michigan. O Michigan, todos sabemos, acompanhamos todas as eleições americanas, tem uma das maiores concentrações de árabes, portanto, uma sensibilidade imensa sobre o que acontece no Oriente Médio. Agora, no país
todo, particularmente agora em função da guerra do Irã, Lorival, a relação com Israel passou a ser um fator político-eleitoral importante para o eleitorado em geral, mas especificamente no democrata, está causando um racha inédito. Acho que histórico, né? Porque historicamente o Partido Democrata é bem mais próximo do lobby judaico do que o Partido Republicano, né? Tem aquela frase do James Baker, que era secretário de Estado, quando os judeus, o lobby judaico, protestou contra a Conferência de Madrid, que o George Bush obrigou o Yitzhak Shamir a participar junto com Yasser Arafat. Saiu no New York Post que o James Baker teria dito dane-se, ele usou a palavra mais forte que essa, dane-se, eles nem sequer votaram em nós, né? Ele era republicano. E agora o AIPAC, né? O Comitê Americano de Assuntos Públicos de Israel, esse lobby judaico que despejou 32 milhões de dólares na campanha da Hailey Stevens, adversária do Abdullah Sayed, e perdeu, agora diz que vai gastar dezenas de milhões de dólares na campanha do candidato republicano a essa vaga do Senado do Michigan, né? Então, realmente é uma mudança histórica causada por essa campanha do Netanyahu na faixa de Gaza, né, que matou dezenas, dezenas de milhares de palestinos, destruiu a faixa de Gaza, e também o caráter desse governo atual israelense, que é um governo que tem elementos dentro dele, o ministro da Segurança Nacional e o ministro das Finanças, que defendem abertamente a, a colonização, a expansão das colônias na Cisjordânia e a colonização da faixa de Gaza, né, e não aceitam o Estado palestino. Então, tudo isso tem criado um movimento dentro dos Estados Unidos contra o apoio financeiro e militar e político que os Estados Unidos dão a Israel. E o Michigan, claro, isso é mais forte, porque proporcionalmente é o estado americano que tem a maior população árabe e um dos maiores que tem a maior população muçulmana, né? De árabes são 200 mil, que representam 2% do estado. E tem também a questão da imigração, né? O Abdel Sayed, que aliás é filho de egípcio, filho de um imã egípcio, ou seja, um líder religioso, ele também é a favor do fim do ICE, né? Dessa agência anti-imigratória. Aqueles três candidatos a deputado de esquerda que ganharam no estado de Nova York, com apoio do prefeito Zoran Mandani, os três são filhos de imigrantes, um filho de haitiano, filho de, bom, porto-riquenho não é exatamente, não é imigrante, mas é latino, e tem também uma outra que é filha que é descendente também de latinos. Então, há também esse forte movimento em direção a ter candidatos de origem de imigrantes, né, de filhos de imigrantes. Cleif, na sua resposta até aqui, a sua única resposta, você duas vezes fez questão de ressaltar a nós o peso ainda muito superior a qualquer outro fator que você atribui a questões econômicas, custo de vida, affordability, o que as famílias conseguem ou não conseguem dentro desse ambiente que elas consideram ruim para elas. Na imprensa americana, a gente vê enorme atenção dada a essa, digamos, guinada à esquerda do Partido Democrata. Eu entendo pela sua resposta que você não considera este um grande problema em geral para o eleitor. Mas a gente está vendo a gente está vendo agora os midterms se aproximando, no qual Trump imediatamente usa esse argumento como forma de, possivelmente, compensar o que se entende como possível derrota dele? Sim, ou seja, sabe, é um ponto que é uma fragilidade dos democratas nesse momento. Ou seja, se você olhar para as eleições nesse momento, nas campanhas dos estados, os republicanos estão usando a questão de socialismo, comunismo, estão tentando pintar o outro lado com esses traços. Assim, funciona nas margens, talvez.
Mas no curtíssimo, talvez no longo prazo, né? É uma preocupação mais do longo prazo, sabe? Numa campanha presidencial, você tem que aproximar o centro. Será que os democratas vão conseguir? Essa é uma questão para o futuro. Mas no curto prazo, nessa eleição agora, é affordability, é custo de vida, é desigualdade social, é o preço de gasolina, o preço de ovo. E os democratas, especialmente os progressistas, têm um discurso e têm credibilidade muito mais forte do que os republicanos. Seria essa, então, o que a gente considera plataformas tradicionais dos partidos de esquerda, mas aí mais na versão europeia, né, Lorival? De algum tipo de esquema de estado de bem-estar social, não dá para falar nos Estados Unidos, mas de alguma forma do Estado proteger os mais vulneráveis. Há, então, compensação dos democratas ao argumento que Trump vai usar contra eles? Exato, nesse sentido é um retorno do Partido Democrata às suas origens, né? E no caso do Abdel Sayed, o candidato que venceu agora as primárias no Michigan, né? Abdel El Sayed, ele é médico, né, de formação, e ele defende o Medicare for All, né, que é uma espécie de SUS, né, um sistema público de saúde como que existe no Canadá, existe na Europa e até aqui foi bastante rejeitada essa ideia nos Estados Unidos. É uma ideia defendida pelo Bernie Sanders e que a Kamala Harris abraçou no início da candidatura dela, mas depois abandonou, fez um movimento em direção ao centro, ficou uma candidata bem mais moderada, né? Mas é um debate que volta e meia aparece nos Estados Unidos por causa do alto custo da saúde, né? Esse é um grande problema nos Estados Unidos, obviamente, que principalmente para os mais pobres. E aí, nesse contexto de um grande problema de custo de vida, que envolve moradia, alimentos, combustíveis, e envolve também, cronicamente, a questão da saúde, dos medicamentos e do atendimento médico hospitalar, então é uma pauta que volta com bastante força. Então, a gente está vendo um partido democrata um pouco que voltando às suas origens, e com isso também a gente vê uma radicalização da polarização, né, entre esquerda e direita nos Estados Unidos.